Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E sejam todos bem-vindos ao canal Pax. E hoje eu vou falar para vocês a técnica mais eficaz para a projeção consciente. A técnica mais eficiente é a saturação mental. Vou explicar para você o que é a técnica da saturação mental. É você estudar tudo sobre projeção astral. Você vai ler relatos, você vai estudar como que são as projeções astrais, quais são os veículos, as dimensões ou as dimensões energéticas, as dimensões mentais, ouvir relatos, conversar com pessoas que tenham tido projeção astral, que têm interesse sobre esse tema, trocar experiência, trocar ideias. Então, quanto mais você se aprofundar no tema projeção astral e você estudar, melhor serão as suas rememorações. Porque o problema nosso, da maioria das pessoas, não é a projeção astral em si. O problema é a rememoração. E vamos explicar por que isso. Porque quando você faz uma técnica, vamos lá, a técnica do decúbito dorsal, faz a técnica do EV e consegue se desprender do seu corpo físico, o seu cérebro físico vai ficar aqui em estado vegetativo. E você vai estar com o seu cérebro extrafísico ativo, consciente, observando tudo. E quanto mais for essa experiência fora do seu dia a dia, do seu cotidiano, quando você trazer essa informação para o cérebro físico, seu cérebro físico não vai ter sinapse para entender o que aconteceu. E ele vai simplesmente apagar. Lembrando que a maioria das projeções, elas são fugazes. Ela chega no cérebro físico e ela se evapora. Eu estava tendo, um tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu estava tendo uma sequência de projeções em uma sala de aula. Só para você ver como é que as coisas funcionam. E numa dessas projeções, o que eu me lembro era um professor negro, em um ambiente claro, e ele falando sobre um tema muito interessante. E quando eu voltei para o meu corpo físico, eu acalmei, passei essa lembrança dessa projeção do ambiente, principalmente das falas do professor, 3, 4 vezes na minha cabeça. Aí eu falei assim, nossa, agora eu fixei bem essa informação. Eu acordei, minha esposa, e falei assim, olha a experiência fantástica que eu tive e a informação fantástica que eu tive. Quando eu fui falar, o professor falava no físico, é como se tivesse uma batata na minha boca e não saiu nada. Porque eu não tinha sinapses no meu cérebro físico para entender ou para traduzir aquelas informações que tinham sido físico. Então, para você ver a importância do estudo e dessa criação de sinapses para que o seu cérebro possa interpretar de forma satisfatória o que aconteceu com você no extrafísico. Dentro dessa experiência, dessa saturação mental, eu vou contar um caso que aconteceu comigo há um tempo atrás, onde eu estava conversando, era até um aniversário, e eu encontrei um colega, ele é espírita, mas aquele espírita meio católico, meio que não vivencia, não acredita na espiritualidade. Sabe aquele espírita que mais vale para ele a imagem de santo do que a própria espiritualidade em si? Então, é desse, não sei se você conhece. Então, esse era a pessoa que eu estava conversando. E a gente conversando de assunto, falando de experiência, falando do que ele acredita, do que ele não acredita. E eu, daquela conversa, querendo mostrar para ele uma nova visão da espiritualidade em si. E ele foi sem entender muita coisa, e eu fiquei também daquilo da cabeça. E durante a noite, esse que é o ponto interessante.
Foram praticamente 1h30, 2 horas de conversa com esse meu colega. Durante a noite, durante a projeção, eu fui levado em várias dimensões extrafísicas, começando pelo umbral, pelas regiões mais pesadas, com espíritos realmente doentios, patológicos. Depois, saindo daquela dimensão densa, eu fui para essa dimensão física, mostrando que você pode projetar, eu posso projetar, que nós podemos projetar nessa dimensão. Por exemplo, você projetou e foi na sua sala. Você está projetado no extrafísico, vai para essa dimensão, vendo a sua geladeira, vendo o seu sofá, vendo o seu carro, vendo a sua rua, indo no centro da sua cidade. Entendeu? Você está projetado na dimensão troposférica. É essa dimensão que nós estamos aqui. É uma dimensão densa, muito densa, porém não tão densa quanto uma dimensão de umbral. Essas dimensões umbralinas, ou até mesmo essa dimensão, espíritos mais evoluídos, eles têm muita dificuldade de projetar aqui. E nessa dificuldade é mais fácil promover a nossa projeção consciente e levar a gente em desdobramento para as dimensões mais utilizadas. O problema é o que eu falei, é você lembrar aquela experiência. Aí você vai falar assim, mas Luiz, vem cá, o que adianta ter uma experiência muito avançada e não lembrar? Adianta, pessoal, sabe por quê? Porque no seu inconsciente aquela informação não se perde. Você capta ela de forma intuitiva. Vem uma informação, você está dando uma aula, conversando com alguém, né? E você precisa fazer uma assistência para ajudar aquela pessoa, para esclarecer alguma coisa. Aquela informação já está introjetada de ti. E você fala algo e fala assim, pô, mas de onde eu tirei aquilo? Daquela experiência que você não conseguiu lembrar. É uma intuição que você tem. É algo íntimo seu, que está dentro de você, que faz parte de você. Só que você não lembra. Depois que eu fui dessa dimensão, eu fui numa dimensão mais sutil, numa cidade astral muito avançada, vamos dizer assim, tecnológica, prédios, edifícios. Então isso, precisa disso? Precisa. Porque muitas vezes tecnologias que nós implementamos aqui nessa dimensão é oriunda daquelas dimensões extrafísicas mais avançadas. Para você ter uma base, tem um livro, que eu não vou me lembrar o nome da autora, eu sei que é uma mulher, da década de 20 do século passado. Ela escreveu que ela teve um desdobramento numa cidade dessas astrais, onde ela viu uma tela plana, onde ela via imagens. E as pessoas pegavam discos prateados e colocavam naqueles equipamentos onde que mostrava a vida delas passada. E o que seria isso? Naquela época não existia televisão, gente, não existia rádio. E ela viu um equipamento que assemelha a uma televisão de LED, uma televisão de plasma, em Blu-ray, DVD, mais simples assim, né? Hoje praticamente nem existe mais isso, né? Blu-ray, DVD. Essa médium, ela teve essa experiência há 100 anos atrás. Dá para entender a diferença. O que nós estamos vivenciando hoje, imagina como que está em dimensões mais evoluídas. Eles têm de tecnologia ainda que, ou por intuição, ou por um espírito que vivia lá, pode trazer para cá. Depois eu fui para uma dimensão na Terra, onde que só tinha extraterrestres. Poxa, aquela foi assim, cara, eram todos seres, devia ter um metro de altura, e eles eram tipo os Grey. Pesquisa na internet que são os Grey. Eles eram acidentados e não eram malvados. Eles estavam estudando, eles estavam pesquisando. E aí eu fui até bem acolhido por eles. Não fui agredido, não fui maltratado. Então, essa experiência
que eu tive, que eu considero uma das mais ricas que eu tive em projeção, foi durante uma saturação mental que eu tive com um colega, que nós conversamos durante 2 horas sobre projeção, sobre espiritualidade. Então, por isso que eu falo para você que a técnica mais produtiva que você vai aplicar no seu desenvolvimento da sua projetabilidade é justamente a saturação mental. É você estudar. É você colocar na porta da sua geladeira, no seu quarto, um hominho saindo, escrito projeção astral, projeção consciente, eu quero estar lúcido. Você aplicar para quem estou dormindo, eu estou acordado, você começar a pensar nisso. E isso fazer parte da sua realidade física. E você criar sinapses. Para que quando você trazer alguma informação do seu físico, ser mais fidedigno aquela informação pelo seu cérebro. Tem mais uma coisa que eu quero falar, que é muito importante, é para você deixar o seu like. Se você gostou, se você ficou até aqui, compartilhe com os seus amigos, deixe seu comentário, fala para mim o que você acha dessas experiências. Você tem facilidade de lembrar os seus sonhos? Vem com isso. E no próximo vídeo a gente pode até falar qual a diferença de um sonho e de uma projeção astral consciente. Deixa aí nos comentários, tá? E se inscreva no canal e clica aqui do lado para você ver a playlist que nós estamos falando sobre técnicas projetivas e relatos projetivos. E foi.